Vamos receber da palavra de Deus incorruptível, infalível, poderosa, viva e eficaz. Vá comigo para 1 Coríntios, capítulo 5. Como o apóstolo Guto disse, esse mês de abril, um mês tão especial para todos os cristãos espalhados pelo mundo. E nessa manhã vamos falar da Páscoa, de que forma ela aponta e anuncia, estabelecida no Antigo Testamento, de que forma ela estabelecida no Antigo Testamento aponta para Cristo, teve seu cumprimento em Cristo. Se hoje, como cristãos, devemos celebrar ou não a Páscoa, e se sim, se devemos celebrar, de que forma, de que maneira ela deve ser celebrada. 1 Coríntios capítulo 5, versos 7 e 8, daqui a pouco vamos mexer um pouco com o contexto dessa passagem, mas eu quero destacar inicialmente esses dois versos. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova a massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Repita comigo, Cristo foi imolado. Por isso, Paulo diz o verso 8, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Bom, o primeiro ponto, para entendermos essa declaração, Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, nós precisamos entender como ela era celebrada, o que era a Páscoa no Antigo Testamento e como ela era celebrada. Era uma festa, a Páscoa, uma festa anual, com uma alimentação bem específica, determinada pelo Senhor, e o propósito dela era fazer com que os israelitas jamais se esquecessem tamanha libertação que Deus operou, tirando-os da escravidão do Egito. Você pode depois ler cuidadosamente em Êxodo, no capítulo 12, onde você tem detalhes bem específicos de como ela deveria ser celebrada pelos israelitas e como a Escritura deixa claro, com o propósito de relembrar o que Deus havia feito, seus poderosos feitos, tirando-os da escravidão do Egito. Eu sei que uma pergunta muito comum, nessa época do ano, nessa época que se aproxima, é se essa festa precisa hoje ser celebrada pelos cristãos. E nós entendemos que não literalmente como era celebrada pelos israelitas, mas a festa ela precisa e ela deve ser celebrada dentro da figura de seu cumprimento na nova aliança. Por exemplo, em Colossenses capítulo 2, nos versos 16 e 17, o apóstolo Paulo diz, ninguém pois vos julgue por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Então Paulo diz, dias ou dia de festa como uma figura, uma sombra do que estava por vir. E há uma celebração, e já eu vou chegar nesse aspecto específico, há uma celebração hoje de ordem espiritual. Então eu queria dividir em 3 pontos. Rapidamente o que tenho para compartilhar com você. Número 1, a Páscoa anunciava a obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus em Jesus agiu em um último grande êxodo, com o propósito de nos tirar da escravidão, nos levar para uma terra que mana leite e mel, nos levar para um mundo vindouro, para uma nova criação. E a Páscoa apontava e celebrava, ela era celebrada e profeticamente anunciava e apontava aquilo que Cristo faria por nós. Êxodo capítulo 12, no verso 3, a Bíblia diz, o Senhor fala a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, ou seja, o dia 10, que era o mês de Nisan, a Bíblia diz, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa de seus pais, um cordeiro para cada família. E a Páscoa, a morte daquele cordeiro para cada família, cada detalhe, apontava profeticamente para Cristo. E é muito fácil você traçar um paralelo, olhando para Êxodo capítulo 12 e olhando para Cristo. Por exemplo, a Páscoa, a primeira Páscoa, os israelitas deixam o Egito, deixam o jugo da escravidão de Faraó. Mas em Cristo, quantos sabem que nós fomos libertos do domínio do pecado? Quantos sabem que fomos tirados de um império de trevas, transportados para o reino do Filho do seu amor? Há um paralelo que não pode ser negado. Lá atrás, no Êxodo, eles são libertos para serem uma propriedade de Deus. Êxodo, no capítulo 19, nos versos 5 e 6, o Senhor diz, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, guardardes a minha aliança, vocês serão a minha propriedade particular, dentre todos os povos.
Na nova aliança, o que Cristo fez, o que a Bíblia diz, 1 Pedro 2,9, somos uma raça eleita, somos um sacerdócio real, somos uma nação santa, nós somos hoje um povo de propriedade exclusiva de Deus. Pedro diz, chamados para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Há muito mais que pode ser dito. Por exemplo, lá no Êxodo, o cordeiro deveria ser morto no 14º dia. Êxodo 12, verso 6, a Bíblia diz que ele deveria ser guardado até o 14º dia, e toda a assembleia da congregação de Israel o imolaria, aquele cordeiro, no fim da tarde. Você olha cuidadosamente para os evangelhos, e você vai ver que Jesus, ele entra de forma triunfal em Jerusalém no 10º dia, e ele é sacrificado exatamente, ele morre exatamente no 14º dia. Não era à toa, a morte de Cristo, o fato de Cristo ter sido sepultado, ter sido morto, sepultado na Páscoa, não era à toa. Era apontando, e ele era o cumprimento profético daquilo que já havia sido de forma simbólica ou profética, apontado lá no Êxodo, apontado para Cristo e se cumprindo em Cristo. Um outro paralelo, a Bíblia diz que o sangue do Cordeiro deveria estar nos umbrais das portas. Quantos sabem que é o sangue de Cristo? A Bíblia diz que esse sangue derramado por nós, ele purificou a nossa consciência. Por causa do sangue de Cristo nós temos salvação, redenção. Por causa do sangue de Cristo estamos livres da condenação eterna. Nenhum osso deveria ser quebrado do Cordeiro. Em Êxodo capítulo 12, verso 46 diz, nenhum osso dele quebrareis. E isso, mais uma vez, aponta e se cumpriu profeticamente em Jesus, em João, capítulo 19, dos versos 33 até o verso 33 até o 36, você tem, os soldados romanos, eles quebravam as pernas com o propósito de acelerar a morte daquele que estava crucificado, porque ao quebrar as pernas impedia, ele tinha que fazer um exercício de erguer sobre os seus pés para respirar, e ao quebrar as pernas impedia que esse exercício ele fosse realizado, e isso acelerava a morte. Jesus não teve, obviamente, suas pernas quebradas, nós sabemos disso, não só porque ele já havia se atestado à morte, mas porque profeticamente, a Bíblia diz que da mesma forma que nenhum osso do Cordeiro deveria ser quebrado, também Cristo não teve nenhum de seus ossos quebrados. Então a Páscoa aponta profeticamente para Cristo e teve seu cumprimento em Cristo. Amém. Número 2, precisamos considerar também os benefícios da Páscoa. Precisamos considerar os benefícios daquilo que Cristo fez por nós na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. E tão vasta, irmãos, tão vasta é a obra de Cristo a nosso favor, que todos os benefícios não caberiam em uma única só palavra. É por isso que você vai olhar para as Escrituras e você vai ver que como resultado da morte e ressurreição de Cristo, nós fomos reconciliados com Deus. Aos Coríntios, Paulo diz, 2 Coríntios 5,18, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Pense por um instante na condição em que nós estávamos por causa do nosso pecado. A Bíblia diz que nós éramos chamados incircuncisão. Efésios 2,11, Paulo diz que nós éramos chamados de povo sem aliança pelo povo que tinha a aliança estabelecida na carne. A Bíblia diz que nós estávamos sem esperança, sem Deus, sem Cristo. Mas Paulo diz que agora em Cristo Jesus, nós que antes estávamos longe, fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Nós somos hoje concidadãos dos santos, nós somos membros da família de Deus. Fomos reconciliados. A morte, sepultamento, ressurreição de Cristo proporcionou para nós justificação. E você não é mais um pecador destituído da glória de Deus. A Bíblia diz, Romanos 3,24, que fomos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. No capítulo 4, no verso 25 de Romanos, Paulo diz que Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões. Ressuscitou por causa da nossa justificação. Ele não foi morto por causa dos seus pecados, ele foi morto por causa dos nossos pecados. E quando ele foi sepultado, uma dívida que tínhamos em relação ao pecado foi satisfeita, foi paga. Ou como Paulo diz aos Colossenses, o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, ele removeu inteiramente, encravando na cruz. Irmãos, nós não podemos nos acostumar com essa mensagem. Ela é poderosa, ela é sublime, ela diz respeito à
nossa libertação e a condição na qual estamos diante de Deus hoje, justificados. É por isso que após dizer, ele foi entregue pelas nossas transgressões, ressuscitou por causa da nossa justificação. Romanos 5:1, Paulo diz que justificados, pois mediante a fé, nós estamos em paz com Deus. E você não é estranho, você não é inimigo, pelo contrário, há um relacionamento restabelecido. Ser justo significa estar numa posição correta diante de Deus. A Páscoa proporcionou justificação. A Páscoa proporciona redenção para aquele que crê em Cristo. O que é redenção? Redenção é um ato de compra. Antes de ter essa aplicação espiritual como nós a conhecemos hoje, redenção fazia parte da lei mosaica. Em Levítico capítulo 25, alguém que contraísse uma dívida, uma das formas, uma das maneiras de se livrar dessa dívida, era um parente mais próximo agindo como um resgatador. Esse parente mais próximo, havia outras duas maneiras, por exemplo, uma outra maneira de sair dessa escravidão era o ano do jubileu. O que era o ano do jubileu? 50 e 50 anos, as dívidas dos escravos eram perdoadas, eles eram livres. Agora pense comigo, suponha que o último jubileu aconteceu há 2 anos. Essa pessoa que contraiu uma dívida, ela vai ter pelo menos 48 anos esperando o próximo jubileu. Mas uma outra forma de se livrar dessa condição de escravidão era a redenção. O que era a redenção? Era um ato de compra. Um parente mais próximo ia agir como um resgatador, procurar saber o valor da dívida, assumir a dívida e pagar cada centavo da dívida. Essa pessoa que tinha um senhor, porque estava numa condição de dívida e de escravidão, esse parente mais próximo, ao agir como um resgatador, comprava essa pessoa, seus bens, suas posses, tudo que ela tinha, a família, pertencia agora ao novo Senhor. É por isso que a Bíblia diz: se confessarmos Jesus como Senhor, porque Ele é o nosso Senhor, porque Ele nos comprou, Ele nos tirou de um império de trevas, Ele nos tirou de um lugar de escravidão e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1,14 diz: no qual nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Qual foi o preço necessário para o pagamento, para o resgate? O sangue precioso do Cordeiro, sem defeito e sem mácula. Lá no Êxodo, o Cordeiro deveria ser sem defeito e sem mácula. Cristo, Pedro diz em 1 Pedro 1,19, que esse sangue precioso, desse Cordeiro sem defeito e sem mácula, foi esse sangue que nos resgatou do fútil procedimento que os nossos pais nos legaram. Diga: eu tenho redenção. Nós fomos também regenerados, reconciliados, redimidos, justificados, mas também regenerados. Você nasceu de novo. É por isso que Paulo diz aos Coríntios: nós daqui por diante a ninguém mais conhecemos segundo a carne, ou meramente segundo os padrões humanos, porque se conhecemos Cristo dessa forma, já agora não conhecemos dessa maneira, porque em Cristo somos uma nova criação. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo, você nasceu de novo. Como Pedro disse, fomos regenerados, não de semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra de Deus. Irmãos, por dentro nós temos a vida de Deus, por dentro nós temos a Zoe, a natureza de Deus. Naturalmente falando, nós temos papai e mamãe, viemos de uma família, temos uma genealogia, mas espiritualmente falando, como João 1,12-13 diz, nós nascemos de Deus. Quantos o receberam? A Bíblia diz: deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Estes não nasceram nem da vontade da carne, nem da vontade do sangue, nós nascemos de Deus. E por fim, vamos experimentar de glorificação. Irmão, se está bom hoje ser filho de Deus, herdeiro, co-herdeiro, nova criatura, reconciliado, justificado, há algo ainda reservado para o Filho de Deus. A Bíblia diz que quando Cristo se manifestar, Colossenses 3,4, Cristo que é a nossa vida, quando Ele se manifestar, seremos manifestados com Ele em glória. Este corpo de humilhação, aos Filipenses Paulo diz, ele vai ser transformado para ser igual ao corpo da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aos Romanos, Paulo diz que os sofrimentos, 8,17, os sofrimentos do tempo presente, eles não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Você está pronto, crente, para ser glorificado? Não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. O apóstolo Paulo diz: nós estamos gemendo no nosso íntimo, aguardando a redenção dos nossos corpos.
Resultado da Páscoa, fomos reconciliados, justificados, redimidos, o escrito de dívida que era contra nós foi cancelado. Somos uma nova criação, por fim experimentaremos a glorificação. Terceiro e último, nós devemos sim celebrar a festa. Não literalmente como os israelitas fizeram, separando um cordeiro, comendo com ervas amargas, com pão, sem fermento. Não literalmente como eles fizeram. Mas há uma ordem de celebração no versículo 8. Paulo diz, 1 Coríntios 5, verso 8, ele diz, por isso, celebremos a festa. Agora ele diz como ela deve ser feita, e a ordem, essa celebração é de ordem espiritual. Ele diz, celebremos a festa não com fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. E há uma aplicação espiritual projetada em cima da tipologia daquilo que eles fizeram e que precisamos entender e praticar. E para isso, eu quero voltar um pouquinho no contexto do capítulo 5, para entender como essa celebração deve acontecer hoje na vida dos crentes. Volta no versículo 1, capítulo 5, verso 1, perdão. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai? Paulo está dizendo, vocês estão conseguindo a façanha de superar o mundo na imoralidade. Olha para o contexto histórico de Corinto. Corinto era uma cidade pagã, promíscua. O termo corintianizar estava relacionado à prática de imoralidades sexuais, vícios da mesma natureza. Paulo diz, vocês estão conseguindo a proeza de superar o mundo ímpio. Ele diz, contudo, vocês ainda andam ensoberbecidos e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia, seja em nome do Senhor Jesus Cristo, reunido vós e meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor. Paulo diz, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Paulo diz, não é boa a vossa jactância. Essa palavra jactância é vanglória. Não é boa a jactância de vocês. Não sabeis que um pouco de fermento, ele leveda toda a massa? Ele está fazendo referência ao Êxodo mais uma vez. Por quê? Porque após a festa da Páscoa, que acontecia e deveria ser celebrada no 14º dia, a partir do 15º dia começava a festa dos pães asmos. Intimamente próxima, relacionada, a festa dos pães asmos, eles deveriam, por 7 dias, comer pão sem fermento. E isso também está lá no texto de Êxodo, no capítulo 12. E comer o pão sem fermento relembrava a pressa com que eles saíram do Egito, o qual não houve tempo para que o pão fermentasse. Então Paulo diz, verso 6 mais uma vez, não é boa a vossa jactância, um pouco de fermento leveda toda a massa. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova a massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, ele foi imolado. Por isso, celebremos a festa. Não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou os avarentos, roubadores ou idólatras. Neste caso, vocês teriam que sair do mundo. Olha o 11 como é forte. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal ainda nem comais. E quando Paulo diz, não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmão, essa palavra associar é misturar-se com relacionar, ser íntimo. Paulo diz, não seja íntimo daquele que diz que é irmão, mas é impuro, é avarento, é idólatra. Paulo diz, com esse ainda nem comais. Agora vamos lá, qual é o contexto que o apóstolo Paulo coloca a celebração da festa? Celebremos a festa, qual é o contexto? O contexto era o pecado na igreja. Não se associar com aqueles que, dizendo-se irmão, se acham nesse tipo de comportamento contrário àquilo que é a vontade de Deus.
Então há uma celebração da festa, há uma celebração de ordem espiritual. E a melhor forma, a melhor maneira de celebrarmos o que Cristo fez por nós, celebrar o Cordeiro, celebrar a redenção, é tirando o fermento, é tirando o pecado, não permitindo ele nas nossas vidas. Ele associa o fermento à maldade, à malícia. Ele associa o fermento ao pecado. E não se celebra, escuta o que eu vou te dizer, se tirar o fermento é tirar o pecado, não se celebra o alto preço que Jesus pagou, brincando com o mesmo pecado do qual ele sofreu tanto, para nos resgatar dele. De que forma e de que maneira vamos celebrar o que Cristo fez por nós, vivendo uma vida de consagração, de pureza, de santidade, de total dedicação ao Senhor. Nós dele, do pecado, não somos mais escravos. Da mesma forma que o êxodo proporcionou libertação da escravidão em Cristo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6, no verso 11 em diante, Paulo diz: nós devemos considerar a nós mesmos mortos para o pecado, vivos para Deus em Cristo Jesus. No 12 ele diz: não reine, não permita o pecado reinar no corpo mortal de vocês. Olha a linguagem de domínio. Não permita o pecado reinar no corpo mortal de vocês, de maneira que obedeçais às suas paixões. Não entregais os membros do vosso corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Paulo diz: oferecei agora os vossos membros ao Senhor, como ressurreto dentre os mortos, e os membros para servirem à justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Infelizmente, a igreja e parte da igreja tem sido ensinada a viver uma vida com uma mentalidade de derrota para o pecado. Espera-se que inevitavelmente ele vá acontecer e muitos crentes estão preparados somente para se reerguerem após a queda. E não são ensinados a respeito de como a própria Bíblia instrui e ensina como andar em vitória sobre o pecado. E a razão pela qual podemos andar em vitória sobre o pecado é porque Cristo nos tirou da escravidão do pecado. A razão pela qual podemos andar em vitória sobre o pecado é porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus, e por meio dele, nós podemos mortificar os feitos do corpo. Não é carne por carne, não é na força do nosso braço, não é nos nossos recursos, não é na nossa tentativa, é naquilo que Ele disponibilizou, A Bíblia diz, eu mencionei, Romanos 8,13, se viver de segundo a carne, estamos caminhando para a morte, Paulo diz. Até onde vai essa estrada? Não sei. Sabemos que o fim dela está bem sinalizada. Se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Sabe, irmãos, a ajuda vem antes da queda. O propósito de Deus não é somente levantar aquele que vive numa espécie de tropeço recorrente. É possível cortar o mal quando ainda é um intento. A ajuda vem antes da queda. 1 Coríntios 10,13, Paulo diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Pelo contrário, Paulo diz, junto com a tentação, Ele vai prover livramento. Ela não é insuportável, ela não está além da capacidade do homem de resistir. Paulo diz, junto com a tentação, Ele vai prover livramento, de sorte que possais suportar. Aos Hebreus, o autor aos Hebreus diz que nós temos Cristo, um sumo sacerdote, 4,15 de Hebreus. Cristo é o nosso sumo sacerdote, que se compadece de nós na nossa fraqueza. A Bíblia diz que em todas as coisas, a nossa semelhança, Ele foi tentado. Então não se sinta horrível por ser tentado, porque a Bíblia diz que a nossa semelhança Ele foi tentado. Então uma coisa é a tentação, a provocação do desejo, que pode ser controlada. Outra coisa é ceder à tentação. E Hebreus diz que Ele foi a nossa semelhança, tentado em todas as coisas, mas sem pecado. É por isso que no verso 16 ele diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça. Hebreus fala de um trono de graça. Aproximemo-nos, a Bíblia diz, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e achar graça para socorro. Tem graça para socorrer, tem graça, a graça que nos salvou continua operando nas nossas vidas para vivermos vidas que agradam ao Senhor.
Como Tito diz, essa graça que se manifestou salvadora. No verso 12, Tito 2,12, essa graça nos educa a que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século de forma sensata, justa e piedosa. Diga comigo, eu vou celebrar a festa. De que forma vamos celebrar? Mantendo longe das nossas vidas o pecado. Você recebe essa palavra?